Olá, pessoal. Voltamos aqui, apostila 8, quinta-feira, dia 13/8, PNLD de matemática, página 189 e 191. A primeira atividade, nós estamos trabalhando medida diária e vamos trabalhar primeiro centímetro quadrado. Centímetro quadrado, nós já aprendemos um pouco sobre isso quando trabalhamos com a malha quadriculada. Centímetro quadrado se trata de um quadrado, um cubo, né? Com todos os seus lados medindo 1 centímetro. É uma unidade de medida de superfície correspondente à área de um quadrado, né? Cujos lados têm 1 centímetro, indicamos por 1 centímetro a representatividade 1 cm ao quadrado, 1 centímetro ao quadrado. Usamos para fazer medidas de áreas pequenas, né? Tratando-se de uma das menores unidades de medida. Nós temos milímetro, centímetro, metro, quilômetro quadrado e etc. Tá? Então a gente vai começar com a menor, não a menor porque temos o milímetro, mas a segunda menor unidade de medida, certo? Centímetro quadrado. Renata machucou o rosto e foi ao médico para tratar do machucado. Veja a cena a seguir. O médico conversando com a Renata e ele fala para a Renata não se preocupar. O curativo tem só 1 centímetro quadrado de área. Mas que medida é essa? A menina questiona, um pouco confusa. Então vamos ver que medida é essa. Aqui, por exemplo, nós temos alguns desenhos que nós devemos calcular qual é a medida contando, né, cada cubo desse que tem exatamente 1 centímetro quadrado. Então, é simples. Por que nós usamos isso? Para facilitar o cálculo. Por exemplo, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, esse mais esse, 10. Certo? Então, cada célula dessa, né? Cada quadradinho desse tem exatamente a medida de 1 centímetro quadrado. Correto? Aqui, ó, por exemplo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, une nos 2, meio dá 1, 6 e 7. Perfeito? 7 centímetros. Esse outro desenho, 1, 2, 3, 4, 4,5. Perfeito? Fechou? Então, nós iniciamos com a medida menor, que é o centímetro quadrado. Vamos ver aqui. Então, qual é o lance? Que para fazer uma medida, para a gente calcular, né, uma medida, não precisa você medir todo o espaço. Você pode dividir esse espaço em pequenas medidas, por exemplo, aqui no centímetro, né? Colocar essas medidas em ponto estratégico que facilite o cálculo. Por exemplo, vamos ver aqui, ó. Cristina está colando em um papel retangular papéis coloridos quadrangulares, cujos lados medem 1 centímetro. Quantos centímetros quadrados ainda faltam ser preenchidos com os papéis quadrangulares? Quantos ainda faltam? Então, aqui é muito simples para fazer essa conta. A gente tem que fazer o quê? Primeiro, saber o total da área, certo? Qual é a medida? Ah, mas não tem os quadradinhos. Precisa? Não precisa. Não está preenchido. Não precisa, é só você pensar assim. Eu posso multiplicar coluna por linha, certo? Coluna por linha. Então, eu espalho medidas de centímetro quadrado em pontos estratégicos da área. Por exemplo, eu espalhei aqui na largura e espalhei no comprimento e espalho na largura.
porque eu sei que isso aqui vai ser preenchido da mesma forma. Então, eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colunas, vezes 1, 2, 3, 4 linhas, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colunas, vezes 1, 2, 3, 4 linhas. Quando eu faço essa multiplicação aqui, eu vou obter um resultado. 7 vezes 4 é 28. 28, tá aqui, é o total máximo de quadrados, ou seja, toda a sala preenchida, ela vai ter exatamente 28 centímetros quadrados. 28 centímetros quadrados. Só que a pergunta era, quantos ainda falta? Porque eu já tenho uma parte colorida. Para calcular, então, esse ainda falta, tirando a parte colorida, eu vou fazer uma continha de menos. 28 menos 10, 18. Correto? Entendeu por que que a gente criou essa unidade de medida para facilitar o cálculo da área? Correto? Aqui, descubra qual é a área da figura verde ao lado, mas sem terminar de quadricular. Ou seja, eu preciso pôr quadrado em todo mundo? Não, eu já tenho uma noção de que o padrão aqui é o mesmo, segue o mesmo padrão. Tá vendo? Então, sabendo por sã consciência que segue o mesmo padrão, eu posso fazer a medida utilizando algumas partes que responde pelo todo, né? Então, eu posso fazer, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colunas, vezes 1, 2, 3, 4, 5 linhas, certo? De novo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 7 vezes 5, 35. Então, eu calculei a área toda multiplicando o comprimento pela largura, correto? Observe como Luiz estimou a área de uma mancha na malha. Então, como é que ele fez? Ele primeiro fez um contorno por fora, ele mesmo explica que ele fez primeiro um contorno por fora do desenho, certo? Passando pelas linhas da malha. A área da figura formada por esse contorno é aproximadamente de 15 centímetros. Por quê? Porque aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, né? Na verdade, 1, 2, 3, 4, 5, vezes 1, 2. 5 vezes 2, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Entenderam? Então, vamos lá, para fazer esse cálculo, é quase uma fração, né? 2 vezes 5 mais 2 mais 3, que é igual 2 vezes 5, 10, mais 2 mais 3. Opa, mais 2 mais 3, que é igual 10 mais 2, 12, mais 3, igual a 15. Perfeito? Então, é praticamente uma expressão numérica, né? Uma expressão numérica, correto? Então, 15. Depois fiz um contorno por dentro da mancha. E tá o contorno dele por dentro da mancha, pelas linhas da malha. A área da figura formada por esse outro contorno é de 5 centímetros. 1, 2, 3, 4, 5, exatamente. Vi então que a área da mancha era menor que a área da primeira figura e maior que a área da segunda figura. Então, ele estimou
que a área da mancha era entre 5 centímetros e 15 centímetros. Ok, gente? Então, vamos lá. Essa primeira questão nós não vamos fazer, porque nós estamos em casa, certo? Não dá para fazer. Vamos para a questão 2. Primeiro, temos que lembrar que não é mais centímetro, mas é metro. Então, cada lado desse quadrado vai medir exatamente 1 metro quadrado, representado 1m, 2 elevado. A medida de uma superfície quadrada com lados que medem 1 metro de comprimento é igual a 1 metro quadrado, certo? Então, a questão aqui é: Jair está numa loja de carpetes, ele precisa forrar o piso de um escritório cujas medidas são 4 metros de comprimento por 3 metros de largura, conforme o esquema a seguir. Então, o carpete de madeira custa 50 o metro quadrado, né? Veja aqui 1 metro quadrado de carpete que a menina está medindo, cada lado vai medir 1 metro quadrado, e o esquema do piso é esse aqui, ó, tá vendo, ó? Ele é simplesmente, cada quadradinho desse é 1 metro quadrado. Ela dá para fazer em casa, por exemplo, com jornal. Se a gente medir um jornal 1 metro quadrado, dá para saber o tamanho da sala, por exemplo, ou calcular quanto piso, né, por metro quadrado vai nele. É só vocês pegarem no jornal, fazer a contagem na largura e a contagem no comprimento. Multiplica esse por esse para se chegar ao resultado. Multiplica largura por comprimento, certo? Aqui, por exemplo, ó, 3 metros de largura e 4 metros de comprimento, vai dar 12. O espaço, 12 metros quadrados ele vai precisar. De quantos metros quadrados de carpete de madeira Jair precisará para forrar o piso? 12. Vai multiplicar 4 por 3. 4 quadradinhos, né? 4 metros quadrados por 3 de largura. Quanto ele gastará se comprar o carpete de madeira dessa loja? Como o carpete de madeira custa 50, então ele vai ter que multiplicar o 12 pelo 50. 12, que é os metros que ele vai precisar cobrir, e 50, porque cada metro custa 50, certo? 12 vezes 50 dá R$600. Um terreno mede 12 metros de largura por 25 metros de comprimento. Ele tem um muro em sua volta, exceto pelos 2 portões de acesso. Um portão com 1 metro de largura e outro portão com 2 metros. Quando nós falamos de muro, ou seja, eu tenho um espaço de 12 metros de largura por 25 de comprimento que eu tenho que murar. Ou seja, contornar esse espaço, contornar o espaço inteiro de muro, certo? Quando eu falo de contorno, eu estou falando de perímetro. Vocês lembram que para calcular o perímetro de um espaço, eu tenho que somar todos os lados desse espaço, certo? Então, eu vou ter que somar largura, os 2 lados, né? 12 mais 12, 24, certo? E 25 de comprimento, 25 mais 25, 50. 50 mais 24 daria 74, certo? 74. Deixa eu fazer, tá aqui embaixo.
Então, daria 12 vezes 2, que é igual a 24. 25 vezes 2, que é igual a 50. Resultado total, 74. Porém, eu tenho que tirar 1 metro de largura de um portão e um outro portão também de 2 metros. Certo? Então, 74 menos 1 e menos 1. Certo? Na verdade, menos 3, né? Que daria 71. Então, meu muro, tirando essas medidas aqui do portão, vou pôr em vermelho só para a gente saber, daria 71. Vamos ver se está correto? 71 metros. Certo? Essa aqui é a resposta da letra B. Letra A me faz uma pergunta assim, eu pulei, mas vamos voltar. Qual é a área do terreno? A área do terreno. A área do terreno é 12 vezes 25. 12 vezes 25 é igual a 300. Então, a área do terreno é 300 metros quadrados. A gente está falando de metro quadrado. Mas quando a gente fala em murar, a gente vai pensar em perímetro. Ou seja, contornar o espaço. Contornar esse espaço. Que é a soma de todos os lados. Aqui ele pede para somar todos os lados, mas descontar 3 metros. Um portão de 1 metro e um portão de 2 metros. Então, nosso resultado é 71. Ok, galera? É isso aí. Até a próxima. Tchau. Metro quadrado, a gente vai aumentar um pouquinho mais, que é quilômetro quadrado. Mas sempre pensando na mesma lógica. Joaquim visitou uma reserva ecológica que tem a área total de 8 quilômetros quadrados. Eu sei que 1 quilômetro corresponde a 1000 metros. Mas o que é 1 quilômetro quadrado? Vamos ver? Na reserva, há lagos que ocupam uma área total de 3 quilômetros quadrados. O restante da reserva é ocupado por mata. Considerando que cada quadradinho desse representa 1 quilômetro quadrado, descubra qual dos desenhos abaixo tem a área equivalente à área da mata dessa reserva. Então, na reserva há lagos que ocupam uma área de 3 quilômetros quadrados. O restante da reserva é ocupado por mata. Considerando que cada quadradinho desse representa 1 quilômetro quadrado, descubra qual os desenhos abaixo tem a área equivalente à área da mata dessa reserva. Aqui, né? Certo? Porque a reserva tem 8 quilômetros. Aí ele falou que tem alguns rios que tem 3. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Tirou os rios, fica 5 de mata, certo? Tira 3 quilômetros de rio, fica 5 de mata. O quilômetro quadrado é uma unidade de medida de superfície correspondente à área de um quadrado cujos lados medem 1 quilômetro, igualzinho ao metro, igualzinho a 1 centímetro, só que numa medida muito maior. 1 quilômetro quadrado é representado por 1 km elevado a 2. Observe o quadro e responda à questão. País e área aproximada em quilômetro quadrado. O Brasil tem 8.514.876 quilômetros quadrados.
Como é grande, comparando aos outros países, 8.414.876 quilômetros quadrados. Já o Uruguai tem 176.215 quilômetros quadrados. Aproximadamente quantas superfícies iguais a do Uruguai seriam necessárias para cobrir toda a superfície do Brasil? Tem que fazer a multiplicação, né? Olha quanto o Uruguai é menor que o Brasil. Então, vamos ver como seria essa conta. Exemplo de resposta, aproximadamente 46 superfícies. Para a gente ter essa ideia, basta multiplicar 46 por esse número aqui, por esses quilômetros quadrados aqui. 46, né? Vezes 176.215. Faça uma estimativa para responder a questão. Resposta pessoal. A próxima. A superfície em que está localizada a sua escola tem área maior ou menor que 1 km²? Bom, aí é uma resposta pessoal, mas é lógico que tenha uma área maior que 1 km², né? Mas façam uma estimativa vocês, tá bom? Ok, tchau.